As pessoas são fortemente guiadas pela aparência. É por isso que o homem busca tanto a glória. As pessoas não se arrumam bem por acaso, nem constroem bonitos prédios por acaso. Não significa que a beleza seja algo necessariamente ruim, não. Mas estamos no mundo pecador, não podemos esquecer isso. E estar no mundo pecador significa que até o que é bom é deturpado, usado de forma errada, se torna ídolo, entre tantos outros problemas que nós vemos. E há um grande problema nesse mundo pecador em que a aparência ela é exaltada em detrimento daquilo que é essencial. É que o essencial, que, como nos diz o Pequeno Príncipe, ou a raposinha para ele, é invisível aos olhos. Mas é exatamente o que importa para o Senhor. O Senhor, Ele vê o coração. E o pecado, ainda que tenha afetado todas as coisas, ele fundamentalmente, ele afetou o coração. Devemos lembrar que o profeta Jeremias, que vimos durante vários domingos, ele deixa claro que o problema de Israel era esse aqui. Tanto que em Jeremias, ele acusa o povo de que estava faltando algo aqui. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Enquanto o profeta estava dizendo, o coração de vocês é o problema, o povo estava dizendo, templo do Senhor é este. Estavam dizendo, não, o templo de Deus está no meio de Israel, nenhum mal vai nos acontecer. Mas não era com o prédio que Deus se preocupava. Essa preocupação com a aparência vai perdurando por séculos, milênios. Nos dias do Senhor Jesus, que veio pregando profundo ao coração. Sermão do Monte, Mateus 5-7, Jesus mostra a aplicação profunda de todos os mandamentos que ele cita. Ele não está corrigindo mandamentos, é óbvio, ele não veio para quebrar lei nenhuma, mas para cumpri-la. Ele está mostrando para um povo tão preocupado com as roupas, tão preocupado com o prédio, tão preocupado com a aparência de serem chamados de mestres pelos outros, tão preocupados com isso. Ele mostra que a aplicação da Escritura se dá no coração do povo. O povo precisava mudar isso aqui. Essa deveria ser a preocupação primária. E então, no momento em que os discípulos chegam para Jesus, estando eles no templo, e diz Mateus 24, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Eles disseram, que lindo templo, não é, Jesus? Que lindo templo ao nosso Deus, que prédio maravilhoso. Jesus praticamente ignorou os elogios ao templo que Deus, por meio de Salomão, erguera. Na verdade, uma consagração de Davi, que intentou em seu coração construir um templo bonito ao Senhor. E simplesmente disse, vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo tinha um propósito, mas não era ser apenas um motivo de vaidade do povo. Você se preocupa muito com a aparência? Dificilmente não. A nossa sociedade é, de todas as anteriores, a mais vaidosa. A mais vaidosa. A nossa sociedade, ela exalta a vaidade. Há marketing para que as pessoas alimentem a vaidade. As pessoas são motivadas porque, inclusive, disso também se alimenta o comércio, não só de roupas, mas de tudo. E isso faz com que as pessoas se afastem cada vez mais do que é essencial e que é invisível aos olhos.
mas que aquele que todas as coisas vê, está vendo. Coração. De forma que, se preocupando apenas com as aparências e esquecendo do coração, o homem vai cada vez mais se afastando do Senhor, a tal ponto de chegar no esvaziamento da identidade humana, como estamos vendo nesses movimentos relacionados a gênero que encontramos em nossos dias. Mas por que nós então lemos Pedro e não Ezequiel? Porque exatamente nesse período de Ezequiel, que ele vai começar o texto dizendo que estava entre os exilados, ou seja, os judeus que foram dispersos pelo mundo, espalhados pelo mundo, por causa do castigo de Deus sobre Judá, que estava preocupado com a aparência, que estava preocupado com riquezas, com alianças entre nações, preocupado com um templo bonito em seu meio, preocupado apenas com a aparência. Deus veio, castigou, espalhou os judeus. E esses judeus, espalhados pelo mundo, ouviram o evangelho da salvação. E é para eles que Pedro está escrevendo. Para esses judeus, que agora vão compreender o que Deus falou há tanto tempo, o que Deus vinha dizendo pelos profetas há tanto tempo. Circuncidai o vosso coração, não a vossa carne. Circuncidai o vosso coração. Vamos então para 1 Pedro, como nós já lemos o texto, e vamos fazer apenas a releitura de pouquíssimos versículos, o capítulo 1, versículo 22, até o capítulo 2, versículo 2, ou melhor, 3, até o capítulo 2, versículo 3. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, e a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado, porque a tua palavra é o teu poder para a salvação. Fala conosco, ainda que, ó Deus, ninguém mereça a tua graça, fala conosco. Ainda que nenhum de nós possa, Senhor, exigir de ti algo, fala conosco. Porque certos estamos de que tudo o que recebemos vem de tua bondade, de tua graça, de tua misericórdia. E temos experimentado que o Senhor é bondoso. Fala conosco, então, para que possamos ser transformados de glória em glória à imagem daquele que nos criou, Jesus Cristo. É o que nós assim pedimos em nome dele. Amém, Senhor. Amém. Nós temos visto, como já falamos, em todo o profeta Jeremias, como aquele povo tinha um coração endurecido. E a dureza de coração se revelava em Deus insistir. Olha, eu vou castigar vocês. 40 anos Jeremias pregou. 40. Jonas pregou 40.
Jonas pregou o juízo para 40 dias. Chegou em Nínive e disse assim: daqui a 40 dias e Deus destruirá vocês. Jeremias pregou durante 40 anos. Nínive, que tinha 40 dias para se converteu de tal modo que Deus salvou a cidade, não destruiu como havia dito que faria, por causa do pecado deles. Judá, durante 40 anos, ouviu a mensagem divina, dizendo: mudem, mudem, mudem. E durante 40 anos manteve o coração endurecido. E continuaram nos mesmos pecados, com a mesma dureza, com a mesma maldade, com a mesma injustiça, e assim por diante. E Deus trouxe o castigo que havia dito. Esse tempo longo mostra o tamanho da misericórdia do Senhor. Se 40 dias, tendo avisado para Nínive que iria destruir, já é uma manifestação de grande misericórdia, porque eles tiveram a oportunidade de se converter nesse período de 40 dias, quanto mais 40 anos, em que Deus esperou pacientemente. Observe, portanto, que Deus é muito misericordioso, muito paciente, muito gracioso, e mostra na sua espera que Ele não tem prazer na destruição de ninguém. Se Deus tem avisado a você, mude, converta o seu coração, se achegue a Jesus, se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor e Salvador, o Filho de Deus, enviado para nos redimir na cruz do Calvário, pagando o preço da nossa redenção. Se Deus tem avisado a você acerca do caminho que você tem que seguir, porque é o único caminho de salvação, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Deus tem avisado a você por tanto tempo, e Ele está mostrando que Ele é muito misericordioso, muito paciente, muito gracioso, e que não tem prazer em destruir ninguém, e por isso tem esperado, mas até isso tem limite. E Judá viu, como nós vimos domingo passado, o livro do profeta Jeremias, Lamentações, mostram para nós que o juízo final é verdadeiro. Deus vai revelando por meio dos inúmeros juízos que Ele trouxe a várias nações, mas em especial a nação de Israel, ao povo judeu, porque eles foram escolhidos por Deus para ser o instrumento didático para a revelação divina a nós. Deus usou aquele povo para nos ensinar tudo o que queria nos ensinar, inclusive que o juízo final será terrível para com os pecadores, e Ele, portanto, está advertindo, é real. Vocês têm que observar, está vendo? Eu destruí uma nação, eu fiz com que tocassem fogo, eu fiz com que matassem os homens, as mulheres e as crianças, eu destruí tudo, porque eles mantiveram a dureza do coração por anos, mesmo eu avisando um dia após o outro: abandone a vossa dureza de coração, abandone a incredulidade, abandone o vosso pecado, e eles não ouviram. Então, por meio deles, Deus adverte todas as gerações: maior, pior, mais duro será o juízo final para com todos os homens que negaram a minha graça superabundante, manifesta na cruz do Calvário, por meio de meu Filho, que viveu, sofreu e morreu por pecadores. Então, tendo o Senhor cumprido a sua palavra, e antes de nós continuarmos com um profeta que estará vivendo o exílio, o profeta Ezequiel, nós vamos ouvir o que Deus queria deles. O que Deus queria daquele povo que não ouviram, não deram atenção, não ligaram e, portanto, Deus os castigou? O que Deus queria? A mesma coisa que Deus quer de nós hoje. Só que hoje nós temos toda a revelação. Nós hoje temos Deus tendo falado por meio de séculos, por meio de muitos profetas, e mostrado, cumprindo essa palavra nas gerações. Deus quer de nós, mesmo que quis deles. Em capítulo 1 de Pedro,
O resumo de tudo é dado no versículo 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, ou seja, Deus, segundo Deus que é santo, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nesse momento, talvez você diga assim, mas isso é impossível, de fato, para nós, ainda pecadores, vivendo neste mundo, é impossível. Jamais iríamos fazer com que você entendesse o chamado de Deus de forma errada, porque você iria sofrer um peso opressor tão grande sobre suas costas, que talvez até chegasse a desistir. Deus está nos ensinando a buscar a santidade. Deus está nos ensinando a buscar uma vida que glorifique o seu nome. Ele não está dizendo para nós que nós já temos a capacidade de ser santos. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, ora, versículos 17 e 18, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, a capacidade de viver para a glória de Deus, a liberdade da escravidão do pecado, a liberdade para viver uma nova vida para a glória do Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Veja que ele diz que nós somos transformados paulatinamente, de glória em glória, na sua própria imagem. Então, o próprio Deus nos revela que a transformação da nossa vida, com o propósito, tendo o alvo, a santidade plena, o ser completamente santo, como santo é o Senhor, acontece paulatinamente. E o mesmo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, afirma para nós que isso vai acontecer. Portanto, é uma esperança real. Um dia seremos santos como santo é o Senhor. Quando? Diz Paulo, 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Deus nos transformará de tal modo que finalmente se cumprirá a palavra, sede santos, porque eu sou santo. E mesmo então que não seja algo que vá se concretizar enquanto estamos no processo de santificação, agora é o alvo do cristão. O alvo é tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É o alvo, é o propósito, é a meta. Temos o propósito de ser santos ao Senhor. Ou seja, você não tem o peso de ficar preocupado com a ideia de que eu ainda não alcancei a santidade, se oprimindo, se flagelando, como se você tivesse que ser santo de uma hora para outra. Então não tem um peso de uma opressão, como se alguém estivesse obrigando você a dar o que não consegue dar, porque ainda é pecador. Mas ao mesmo tempo você tem a motivação, o impulsionamento, alguém dizendo assim, continue buscando a santidade, não desista, levante-se, olhe para a cruz, busque no Senhor, pelo Espírito Santo, a graça para vencer os pecados, as paixões que tinhas anteriormente e siga em frente.
O chamado à santificação não é uma opressão para que pecadores se sintam apenas miseráveis por serem inaptos para oferecer a Deus uma santidade plena. O chamado à santificação é uma motivação para que o povo de Deus siga em frente, não desista e continue neste processo em que nós somos aperfeiçoados para sermos a imagem daquele que nos criou para a sua glória. Então sinta-se motivado. Deus é muito paciente. E a paciência de Deus se revela nas muitas exortações. Observe. Todas as cartas foram escritas para a igreja. É sempre uma observação que fazemos, porque às vezes os cristãos leem a Bíblia e leem assim: Deus disse, vocês devem abandonar o pecado. Aí o cristão diz, está vendo? Nós já abandonamos, vocês têm que abandonar o pecado, como se Deus estivesse falando para o mundo. Mas nenhuma carta foi escrita para o mundo, todas elas foram escritas para a igreja. Então Deus está falando para a igreja, vocês têm que abandonar o pecado. É vocês que têm que dedicar-se nesse processo de santificação, vocês que começaram. No capítulo 2 de 1 Pedro, agora no versículo 3, há uma observaçãozinha do apóstolo Pedro. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele está pressupondo que está falando para cristãos. Porque a palavra de Deus, seres santos como eu sou santo, é para cristãos. A palavra de Deus, que diz que vós sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é para cristãos. E assim, toda a mensagem é para aquele que está em Cristo. Por isso que Pedro faz uma observaçãozinha. Se é que vocês já são cristãos. Porque caso não sejam, a exortação entrará por um ouvido e vai sair pelo outro. E como foram os judeus dos dias do Antigo Testamento, duros de coração, apesar de Deus mandar tantos profetas, que nós temos na Escritura como profetas clássicos, que são aqueles que escreveram livros, e temos também os que não escreveram livros, mas que pregaram naqueles dias. Mas o povo não recebeu com o coração. Por quê? Porque não haviam experimentado a bondade de Deus, que significa que não experimentaram uma nova vida, que não experimentaram o novo nascimento, um andar com o Senhor. Portanto, o nosso pressuposto aqui é: você é um cristão. Se você não é um cristão, a nossa palavra tem que ser: você tem que ser cristão. Isso não é uma questão de opção, não é uma questão de opção religiosa, não é uma questão de fazer parte de um clube de pessoas, não é isso. É um mundo dividido entre os que vão herdar a vida eterna e os que vão para o inferno. Mas por que isso? Porque Deus, que é o Criador, Ele julgará o mundo com justiça. E num tribunal não tem meio certo, ou você está certo ou você está errado. Num tribunal não tem meio pecador, não tem alguém que cometeu meio crime, tem o criminoso ou o inocente. Ou pessoas serão inocentadas porque o pecado, o crime, a falta, o delito foi pago na cruz do Calvário, já foi resolvido, a dívida já foi paga completamente. Ou terá pessoas que, por não terem pago a dívida, ninguém ter pago o seu pecado, porque desprezaram a graça divina manifesta em Cristo Jesus, então elas vão ter que receber o que merecem. Porque Deus é tão justo que dá a cada um o que merece. Aqueles que querem confiar na sua própria carne, na sua própria vida, receberão o que merecem. Mas aqueles que se viram como miseráveis pecadores e sabem que não tem como oferecer a Deus uma vida santa, não tem como oferecer a Deus aquilo que Deus exige, porque santo é o Senhor, esses, portanto, se lançaram diante de Deus
quebrantados, pediram misericórdia e encontraram a compaixão divina na manifestação de seu Filho, que se fez pecador por nós, pagando os nossos pecados, para nos dar a sua justiça, a sua santidade, a sua vida. Ele trocou de lugar conosco. Pedro precisa mostrar para eles que ele está falando para aqueles que já conhecem o Senhor. Você já conhece o Senhor? Não. Em nossos dias, não há como qualquer pessoa dizer que nunca ouviu o Evangelho. Não no Ocidente. Não tem. A internet se tornou um grande instrumento para a propagação da palavra do Senhor, e o celular está ao alcance de todo mundo. Existe mais celular do que gente. A palavra do Senhor tem sido pregada nos 4 cantos, até por pessoas e entidades religiosas que têm doutrinas meio estranhas. Mas a base tem sido anunciada de alguma forma. Isso torna os homens mais indesculpáveis ainda. Portanto, você que já ouviu e está ouvindo outra vez o Evangelho da graça divina, não endureça o coração, como foram nos dias de Israel. O autor aos Hebreus nos lembra isso: não endureçais o coração, como foi nos dias de Meribá. Não façam isso. Não endureçam, para que Deus não traga juízo sobre aqueles que foram advertidos tantas vezes, para que viessem a se achegar e serem acolhidos pela graça divina. Mas para aqueles que já experimentaram que o Senhor é bondoso, você que se achegou a Cristo e diz: não, eu sou cristão. Se eu pedisse aqui para que levantassem as mãos, aqueles que têm convicção que são cristãos, todos ou quase todos levantariam. Eu sou cristão. Então é para você que o Senhor está falando. Para você que levantou a mão e disse: eu sou cristão. Para você que levantaria a mão e diria: eu sou cristão. O Senhor está falando. E nós gostaríamos de destacar alguns versículos desses 2 capítulos e trabalhar o chamado de Deus a essa vida nova, que é uma bênção, a fim de que você possa vivê-la também. Versículo 22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à palavra, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pastor, por que o Senhor fala tanto deste mandamento? Por uma razão bem simples. Ele é o resumo de todos os mandamentos. Se você não é capaz de amar biblicamente, não como o mundo concebe o amor, que não é amor, nada mais do que uma libertinagem. Se você não é capaz de amar biblicamente, todos os outros mandamentos também serão para você um grande obstáculo. Afinal das contas, você não é capaz de fazer aquele que resume e é o segundo grande mandamento, que é o amor ao próximo. Tem dúvida? Vamos ver alguns textos. Romanos, capítulo 12, versículo 10, nos diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Coríntios, capítulo 13, o texto mais significativo dos mandamentos sobre o amor, diz que ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. É preferível que se tenha amor no coração do que se fale todas as línguas que se pode falar. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. É preferível ter amor no coração do que ser um profeta, à semelhança, por exemplo, do Antigo Testamento. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado,
Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É preferível ter amor do que ser alguém que tenha aparência, alguém que faça grandes obras, alguém que seja aclamado e visto pelos homens como alguém de destaque, inclusive em obras sociais. Porque sem amor, ou seja, é possível fazer obras sociais sem amor, nada disso se aproveita. Tamanho é o amor, como diz o apóstolo Paulo, o amor jamais acaba, mas ainda há mais. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo continua nos falando sobre o amor. Dessa vez, ele diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em 1 Tessalonicenses, uma igreja que ele elogiou por ter um amor abnegado, uma igreja que estava dando testemunho de ser bênção, no capítulo 4, versículo 9, ele diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E então, um outro escritor, o Tiago, no capítulo 2, versículo 8, nos diz, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. O que o Senhor estava exigindo deles no passado não era algo diferente. Era o mesmo resumo. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar a Deus é ter prazer em Deus, amar a Deus é não trocar Deus por nada. É nada ser mais prazeroso do que Deus. Amar a Deus é ansiar a vida eterna. Amar a Deus é querer obedecer a Deus, ainda que tenha lutas contra a própria carne. E amar a Deus é perseverar, mesmo que tenha lutas contra o mundo, as lutas, angústias, tribulações e perseguições que são constantes contra nós. Amar a Deus é não deixar e sempre tê-lo em primeiro lugar, porque este é o primeiro e grande mandamento. Mas o segundo, semelhante a este, como disse o Senhor Jesus em Mateus 22, é amar o próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, de tal modo que ter uma sociedade justa, íntegra, uma sociedade que seja realmente bênção, exigirá de nós obediência a este mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. É então que Pedro nos diz no capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Vocês precisam se desfazer dessas coisas, isso não é amor. É importante que ele coloque o mandamento, amar, e coloque ao mesmo tempo o oposto dele, que é o pecado. Observe que isso realça a ordenança divina. Deus quer que você ame, logo Deus não quer que você tenha maldade. Não seja mal com as pessoas, não importa quem. Não seja mal com as pessoas. Não seja alguém que pratica a maldade contra as pessoas, o pecado contra as pessoas, principalmente de propósito. Não faz isso. Lute contra isso. Não seja hipócrita. Não seja invejoso. Deixe e queira que os outros se dê bem. Não fique falando mal das pessoas. Tudo isso é um contraste com o que ele havia dito, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ou seja, o que Deus queria deles é o que Ele quer de nós. E o que os homens estão na nossa geração procurando é o mesmo que eles procuravam, contrastando com a vontade de Deus o tempo inteiro. Deus diz assim, eu quero o seu coração. Nós dizemos, Senhor, construímos uma igreja, um prédio.
Deus diz assim: ame uns aos outros. Os homens dizem assim: olha, hoje eu tenho um cargo importante na instituição. Deus diz assim: olha, eu quero de vocês algo que brote do coração. Os homens dizem assim: olha, viu como eu sou famoso? De forma que Deus está o tempo inteiro impulsionando as pessoas a mudar de vida a partir daquilo que é essencial, a partir do coração, fazer fluir naturalmente a bondade, a misericórdia, a justiça, a honestidade, a integridade, e assim as virtudes divinas serem vistas na prática diária de uma forma natural, brotando da vida das pessoas, porque o Espírito de Deus está operando nelas, o amor de Deus está nelas, então elas estão vendo vida jorrar delas, do coração delas. E as pessoas estão oferecendo coisas aparentes. E Deus diz assim: não é isso que eu quero, eu nunca disse que eu queria um prédio, eu destruí o templo dos judeus há 2000 anos, se eu quisesse outro prédio, teria dito. Não é que não podemos construir, mas são só instrumentos, são ferramentas que cumprem um propósito, não são o coração do cristianismo. O coração do cristianismo é o coração de cada um. Por isso Deus diz assim: mude vocês. E então, em vez de estarem vivendo para si mesmos a maldade natural que vocês vão ver no mundo, mas também vão ver no próprio povo de Israel, nos dias anteriores, nas gerações anteriores, vivam o anseio de andar com Cristo, crescer em Cristo, desejem essa vida espiritual, cresçam na fé, amadureçam, amadureçam na fé, sejam bênção, queiram isso. Você quer ser bênção? Assim, eu quero ser uma bênção, eu quero ter uma vida completa contigo, eu quero ser realmente um verdadeiro cristão, eu quero andar com o Senhor, andar de verdade, não da boca para fora, andar de verdade. Eu quero ver a minha vida ser um instrumento de bênção naturalmente. Como disse, não para ter fama, não para mostrar para todo mundo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, e simplesmente ser bênção. A coisa flui naturalmente. A coisa flui tão naturalmente que qualquer pessoa que conviva com você estará sendo abençoada por você. Quer no trabalho, quer em casa, quer na rua, quer na igreja. A pessoa naturalmente será abençoada por você, porque está fluindo de você a vida que Cristo tem para nós. Jesus mesmo disse que aquele que cresce nele teria dele rios de águas vivas fluindo, porque o Espírito de Deus estaria nele. Porque o Espírito foi dado à igreja e todos os que participam do corpo de Cristo partilham da presença do Espírito Santo. E, portanto, vida deve fluir daqueles que se achegaram a Jesus. Não é por acaso que em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo diz: o fruto do Espírito é. Por que o fruto do Espírito? Porque é algo natural. Como disse Jesus, toda árvore boa produz bom fruto. Ou seja, o fruto natural de quem tem o Espírito, de quem participa do corpo de Cristo. O fruto natural é qual? Qual é, Paulo? O fruto natural que vem da presença do Espírito Santo na igreja. Amor. É o primeiro deles. Alguns chegam até a interpretar que o fruto do Espírito é amor. E por isso está no singular o verbo ser. É amor. E o que segue adiante seriam as manifestações do amor. O amor se manifesta na alegria, a alegria do Senhor, na paz, na longanimidade, ou seja, a paciência, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Faz sentido. Não dá para dizer que essa é a construção do versículo de fato. Mas não deixa de ser também verdade que o amor se manifesta de forma muito prática, em vida, em pessoas que são bênção. Você não espera de ninguém que diga assim, eu amo, e está batendo no outro. Você não espera de ninguém que diga, eu amo, e está humilhando o outro. Você não espera de ninguém que diga, eu amo, e está ofendendo o outro. Você não espera de ninguém que diga, eu amo, e está fazendo algum tipo de mal para o outro. É lógico que não. Por que não?
porque isso não é amor. Alguém por acaso viu o Senhor Jesus fazer isso? Jesus exortou, mas Jesus de forma alguma destruiu. Jesus chamou a atenção, mas de forma alguma maltratou. Jesus conduziu a vida. Jesus corrigiu quando necessário, mas conduzido a vida, porque ele amava os seus. Então, o fruto natural é o amor. O que Pedro está dizendo para os judeus é, agora, diferente dos seus pais, que viveram séculos anteriores e tiveram duro coração, vocês que tiveram a palavra divina evangelizada, vocês que conheceram a graça divina, que o Espírito operou e que manifestou, então, as misericórdias de Deus, vocês têm condições de viver uma nova vida. Vocês têm condições de viver a beleza da nova vida. Então, chegando-vos para ele, versículo 4, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vocês experimentaram a bondade de Deus? Vocês que foram evangelizados, experimentaram a nova vida? Então, vocês que se achegaram a Jesus, são edificados num templo de Deus. Ele faz uma analogia com o prédio, o templo de Salomão. Vocês são o templo de Deus, não o templo de Salomão. Vocês são o templo de Deus. É em vocês que o Espírito habita, não no templo de Salomão. Vocês são a igreja do Deus vivo. E vocês devem oferecer sacrifícios espirituais. Quais são? A vida de vocês. Aqui não é uma alusão específica apenas ao culto, ainda que este faça parte da vida do povo de Deus. Mas ele não está dizendo apenas, olha, se todo domingo você estiver aqui e cumprir as suas obrigações culticas, está tudo resolvido, você fez a sua parte, vá para casa e siga a sua vida conforme sua vontade. Não. Ele está dizendo, a igreja é o prédio, o templo de Deus, e nela o Senhor habita pelo Espírito, e ela oferece os sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, por meio de sua vida. Isso envolve tudo, é 100%, porque a salvação, a vida com Deus, ela é holística, ela é integral, ela é completa, envolve tudo. Significa tanto que eu vim oferecer em culto ao Senhor, por meio de cânticos, orações, palavra lida, orada, como também por meio de um viver diário em casa como marido, como pai, em casa como esposa, como mãe, como filhos, em casa fazendo aquilo que é mais cotidiano, como lavar uma louça ou indo ao trabalho, entre tantas coisas que se pode e se faz no dia a dia. A igreja é o templo do Senhor. E tudo que ela faz é uma oferta ao Senhor. Você já pensou nisso? Que tudo o que você faz é uma oferta ao Senhor? Deixa-me perguntar. Digamos, só uma conjectura, melhor dizendo, figura. Digamos que você fosse um sacerdote. Pense no Antigo Testamento. Você tem um dever que é oferecer os sacrifícios. Você tem que cuidar de cada elemento do tabernáculo, depois do templo, né? Você tinha que manter as luzes acesas do candelabro, você teria que manter o pão sempre fresquinho, todo dia tem que trocar o pão, os pães da proposição, você teria que oferecer orações, o incenso, tinha que ser também oferecido ali, e tinha os sacrifícios. Se você fosse um sacerdote, você faria tudo direitinho, você teria zelo, você tentaria fazer tudo bem bonitinho, todo dia você trocaria o pão, você deixaria o pão mofar. Isso aconteceu na história de Israel. Você todo dia iria acender o incenso, ou você ia esquecer, ia ser relaxado. Acredito que você afirmaria que, não, eu faria o meu melhor.
eu dedicaria tudo direitinho. O animal, o cordeiro de 1 ano e sem defeito, tinha que ser oferecido ao Senhor desse jeitinho. Ou você ofereceria o coxo, o cego, o manco, aquele que não tem muita serventia e ofereceria a Deus um animal qualquer. Da mesma forma que você, se fosse um sacerdote do Antigo Testamento, teria um cuidado e um zelo extremo para com o culto, para com o ritual contínuo que era feito diante de Deus. O Senhor está dizendo: vocês são sacerdotes do Deus vivo. Como diz o versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são. Só que não são os incensos, nem mesmo as luzes, as lâmpadas do candelabro, o pão da proposição ou animais que vocês oferecem a Deus, mas é a própria vida. É um sacrifício vivo. E como sacerdotes, do jeito que vocês teriam zelo para oferecer o melhor a Deus, com todo o cuidado, então também ofereça a Deus a vida ao Senhor. Senhor, a nossa vida é um sacrifício vivo, são ofertas. Oferte a Deus o teu trabalho, oferte a Deus o teu papel de marido, oferte a Deus o teu papel de mulher, oferte a Deus o teu papel de mãe, oferte a Deus o teu papel de pai, oferte a Deus o teu papel dentro da igreja, seja ele qual for. Oferte a Deus o ser ovelha, oferte a Deus o ser presbítero, diácono, oferte a Deus tudo que vier à sua mão para fazer. Oferte a Deus tudo, não importa se dentro ou fora da igreja. Oferte a Deus: Deus, o que eu estou fazendo como oferta ao Senhor, porque nós somos o templo do Senhor, e o que nós oferecemos ao Senhor é como sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nos diz o versículo 5. Oferte a Deus. E se todos os dias você pensar: o que eu estou fazendo é uma oferta ao Senhor. Senhor, receba a minha oferta de lavar esta louça, receba a minha oferta de vir ao culto adorar ao Senhor. Não é que tenham igual peso, no sentido de que o Senhor não se importe com um momento especial, solene de adoração, mas é que para Deus ambas as coisas têm que ser feitas para o louvor da sua glória. Então oferte a Deus, como disse Paulo: quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo, ele diz, tudo que você fizer tem que ser para a glória do Senhor. Logo, pense assim: eu vou ofertar a Deus o que eu estou fazendo. Se você pensar assim, provavelmente você não vai lavar a louça com má vontade, reclamando e murmurando. Não vai ser um marido ruim, chato, desagradável, que não se preocupa com a sua esposa. Não vai ser uma esposa que vive murmurando da vida e reclamando do seu marido. Não vai ser um pai irresponsável, uma mãe irresponsável. Não vai ser um trabalhador que só está trabalhando por dinheiro, porque tudo que quer é enriquecer. Não vai ser uma pessoa que acha que tudo tem que girar em torno dela. Não vai ser um mau irmão que não se importa com o outro, e até o contrário, que fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, que tem inveja daqueles que estão progredindo. Você vai parar com isso, porque tudo que você fizer deve fazer como uma oferta ao Senhor. Senhor, eu te oferto o que eu estou fazendo, eu te oferto. Eu duvido que alguém vá ofertar a Deus a maledicência, alguém vai ofertar a Deus a inveja, alguém vai ofertar a Deus a hipocrisia, alguém vai ofertar a Deus a maldade, coisas que Pedro acabou de dizer. Abandone essas coisas, elas não fazem parte do culto ao Senhor, elas não fazem parte dos sacrifícios oferecidos a Deus, e vocês são o templo de Deus, e do templo de Deus tem que ser tirado tudo que é ruim. Israel costumeiramente colocava ídolos dentro do templo de Israel, e vocês vão ver que alguns reis como Josias, Ezequias, purificaram o templo. Eles foram até o templo e mandaram: tire tudo isso aqui, tire toda essa porcaria, essa parafernália que eram os ídolos das outras nações colocados dentro do templo de Israel. E o povo vivia esse ecumenismo, adorando a Deus e, ao mesmo tempo, outros deuses. E eles purificavam. E Deus está fazendo o mesmo com você. Tire esses ídolos, esse amor próprio que você tem demasiado.
Os pecados são resultado do amor próprio. Você se ama demais. Você levantou um ídolo maior do que o próprio Deus, que é você mesmo. Você se ama demais e tudo gira em torno desse ídolo chamado eu. Então quebra esse ídolo, tira do templo de Deus e adora, glorifica, exalta somente ao Senhor. Porque foi para isso que vocês foram chamados. Tirem o ídolo e então louve ao Senhor. Foi isso que Deus disse para Israel no Antigo Testamento. Tudo que Deus queria do povo é o mesmo que Ele quer de nós. Tudo que Deus exigiu do povo é o mesmo que está exigindo de nós. Que Ele seja exaltado nas nossas vidas, tanto por meio da nossa relação direta com Ele, quanto por meio da nossa relação com os outros, para que as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz sejam proclamadas. Como é que proclamamos as virtudes de Deus? Não só pelo falar, mas pelo nosso viver com Deus, com os irmãos. Então, lembrem-se que foi isso que Deus pediu de Israel. E é o mesmo que Ele está pedindo de você. Ofereça todos os dias sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que é a vossa vida. E não importa se você está aqui dentro, ou se você estará lá no trabalho, ou em sua casa. Ofereça tudo como oferta ao Senhor. Eu tenho certeza, se tudo que você fizer, você pensar, eu estou fazendo algo que é uma oferta a Deus. Deus disse que tudo que eu fizer deve ser ofertado a Ele. Senhor, estou te ofertando a minha louça que eu estou lavando. Estou te ofertando o meu trabalho que eu estou fazendo. Ou seja, tudo que eu fizer, fazer para Ele. Vai ser mais difícil para você ser relaxado ou fazer as coisas reclamando, murmurando ou mesmo por maldade. Porque vai pesar mais no seu coração o ter a plena consciência de que você está fazendo para o Senhor e não apenas para si mesmo.